Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Senhor, nós mais uma vez elevamos as nossas vozes ao Senhor nessa noite, agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, ó Deus, e nesse momento ouvirmos a Tua palavra que nos confronta realmente, que mostra, que expõe aquilo que está no nosso coração e que precisa ser tratado. E Deus, nós queremos, nesse momento, sentarmos de fato como pacientes e sermos tratados pelo médico dos médicos, que é o Senhor. Que o Senhor trate a nossa alma, o nosso coração, para que sejamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus, que é o propósito para o qual o Senhor nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo. E é no nome dEle que nós oramos, confiados e agradecidos. Amém. Amém. Qual deve ser a nossa relação, a relação do discípulo de Jesus com o julgamento, com o juízo? De pronto, alguns vão responder que nenhum, porque afinal de contas só existe um que pode julgar e este é Deus. Outros, carregados de prepotência, até como se fossem imunes a defeitos, não hesitam em proferir juízos, julgamentos, críticas sem nenhum filtro. E a grande verdade, meus irmãos, é que se nós só vamos estar livres disso se nós estivermos isolados numa bolha. Porque a todo momento nós estamos lidando com julgamentos. Julgamos posturas, julgamos falas, julgamos roupas, situações, e nós também somos julgados. Mas como nós, enquanto discípulos de Jesus, devemos lidar com isso? Será que deve ser um assunto que a gente não deve conversar? Não cabe a nós, devemos nos alienar disso de forma nenhuma. Nós precisamos dar uma resposta a essa questão do julgamento e tratar isso em nossos corações. Precisamos lidar com os julgamentos, com os juízos de forma correta, porque existem julgamentos que nós precisamos parar de fazer, mas existem julgamentos que nós precisamos, devemos fazer. Cristo vai nos ensinar sobre isso aqui nessa passagem. Nós estamos nos aproximando das últimas palavras de Jesus aqui no famoso Sermão do Monte. Nós vimos que no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus tratou sobre o caráter e a identidade do discípulo quando ele fala sobre as bem-aventuranças. Também nos fala a respeito do papel da igreja, do discípulo nesse mundo. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E para isso, ainda no capítulo 5, Jesus nos mostra que nós precisamos da lei do Senhor para sermos sal da terra e luz do mundo. No capítulo 6, Jesus começou falando da relação do discípulo com Deus, através de 3 disciplinas espirituais: a oração, o jejum e a doação, a caridade. E no final do capítulo 6, ele fala da relação do discípulo com as riquezas. E para concluir então esse sermão, aqui no capítulo 7, Martin Lloyd Jones, que foi um grande teólogo, um grande pregador inglês, ele coloca que existe sim um tema central aqui no capítulo 7, apesar de parecer aqui que são assuntos desconexos. E ele mostra que o julgamento, o juízo, é como uma linha que vai costurando os assuntos que estão sendo tratados aqui no capítulo 7. Então nós precisamos corrigir
os conceitos equivocados, preconceitos que nós temos a respeito do julgamento de juízo. E é por isso que nessa noite nós iremos meditar sobre o discípulo de Cristo e os julgamentos. Primeiro, vemos aqui que o discípulo de Cristo, ele precisa abandonar os juízos temerários. O discípulo de Cristo precisa abandonar o juízo temerário, verso 1 e 2. Será que você já fez algo do tipo? Já falou alguma coisa sem pensar? É bem verdade que muitos têm esse hábito, não levamos a sério, proferimos esse tipo de juízo a todo tempo. Olhamos para uma pessoa e Nath lembrou de uma expressão muito bem hoje pela manhã, pregando nesse texto: julgamos o livro pela capa. Julgamos as pessoas pela aparência. A primeira impressão, afinal de contas, é a que fica. Mas, meus irmãos, temo que muitas vezes nós levamos a vida desse jeito, não por ser uma mera distração, mas porque a gente ainda não se deu conta da seriedade que é isso. Não nos demos conta das consequências de emitir um juízo temerário, sem pensar. É sobre isso que Cristo está falando aqui nesses 2 versos. E ele usa um imperativo negativo aqui: não julgueis. E eu tenho certeza que se nós fizéssemos um ranking da Bíblia, de textos bíblicos que são usados de maneira equivocada, certamente esse aqui seria um dos primeiros. Não julgueis. Falsos mestres, falsos profetas, que para se defender, se resguardar das heresias, das besteiras que eles falam, colocam: não julgueis. Pessoas que não querem ser confrontadas em seus pecados, em seus erros, a Bíblia diz: não julgueis, não vem falar de mim não. Ele é usado como uma carta na manga, esse texto, para defender muitos erros. Mas esse texto aqui, e esse negativo, não deve ser encarado como absoluto. Até porque, quando nós vemos aqui no verso 6, Jesus vai dizer para a gente não dar aos cães aquilo que é santo, não dar aos porcos pérolas. Como é que a gente vai saber quem é cão, quem é porco? Jesus, ainda no capítulo 7, vai falar sobre os falsos mestres. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ora, nós precisamos julgar para saber quem são esses falsos mestres, que frutos são esses. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 24, vai dizer: não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Paulo, em Gálatas, capítulo 1, verso 8, vai dizer para a gente julgar até mesmo os anjos, se eles vierem com outra palavra que não seja o Evangelho que foi entregado à igreja. Ora, mas se nós precisamos então exercer determinados tipos de julgamento, que julgamento aqui Jesus está proibindo? Na verdade, o que o texto está nos ensinando, meus irmãos, é que o julgamento por princípio e por regra não deve ser a nossa primeira opção. O julgamento por princípio e por regra não deve ser a nossa primeira opção. Nós não podemos ser aquela pessoa que toda vez que a língua coça, a gente quer falar alguma coisa. Que fala com maledicência. Um crítico habitual. Nós não devemos ser aqueles que querem meter o dedo onde não foi chamado. Proferir sentença onde não nos cabe. Não devemos fazer juízos temerários, ou seja, um julgamento apressado, arrogante, baseado em impressões, em informações de segunda mão, em maledicência, no ouvir dizer. Via de regra, é assim que o crente deve agir. Não faça juízo temerário. E Jesus aqui nos dá algumas razões do porquê nós não devemos proceder dessa forma. Ele diz: veja, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Existe uma implicação social aqui. Existem aquelas pessoas que são tão rigorosas, tão duras, e quando elas caírem no erro, elas serão julgadas da mesma forma. Meu tio costumava dizer que quando você tem um dedo apontando para você, tem 3 apontando de volta. Com o rigor que você é julgado, você será julgado também. Mas nem sempre é assim. Talvez você não ache dessa forma.
E é possível que mesmo você, julgando com misericórdia, com amor, você vai sofrer do rigor, do peso de uma pessoa que não vai julgar desse jeito você. Então, existe sim uma aplicação aqui social, mas Jesus traz uma aplicação ainda mais profunda nesse texto. Ele diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados. E é interessante que o verbo aqui, essa expressão, é um sujeito oculto. E está na voz passiva. E toda vez no grego, quando nós encontramos esse sujeito oculto, na voz passiva, que nós não sabemos quem está fazendo essa ação, é o que se chama de passivo divino. Quando não se sabe quem está fazendo, é o passivo divino, ou seja, é Deus quem vai realizar essa ação. É Deus quem irá julgar. Consegue perceber o que está sendo dito aqui por Jesus? Além das consequências sociais de você ser julgado pelos homens no mesmo peso, no mesmo rigor, existem implicações também espirituais aqui. Deus vai lhe julgar. E veja, o texto não está dizendo aqui: você julgou, você vai para o inferno por causa disso. Não é isso. Se você não tiver Jesus, você realmente vai para o inferno, julgando ou não julgando dessa forma. Mas o que Cristo está nos ensinando aqui é que até mesmo os seus discípulos, a igreja, se tomar para si o papel de juiz, que é do nosso Deus, o juiz verdadeiro vai nos disciplinar. Sofreremos as consequências. Ele não vai deixar passar isso impune. Basta pensar quando nós fazemos isso com os nossos irmãos na fé. O pai dele está vendo. E o pai dele é o juiz. Ele sabe defender os seus. Quantas vezes julgamos os nossos irmãos dessa forma? Jesus nos chama aqui para afastarmos da nossa vida todo juízo desnecessário, todo juízo leviano, todo juízo displicente. Quantas vezes nós julgamos sem perceber, falamos quase que no automático, falamos onde não somos chamados, e assim a gente atrai sobre nós juízo desnecessário. Às vezes nós temos o prazer de criticar as pessoas. E o nome disso é pecado. Precisamos nos arrepender disso, ou traremos maldição sobre as nossas vidas. Toda vez que a gente toma nas nossas mãos o martelo do juiz para julgar alguém, na verdade a gente está sentando no banco dos réus. E seremos julgados pelo justo juiz. Culpados de um julgamento temerário, injusto, descabido, e seremos punidos por Deus. Devemos fugir desse tipo de julgamento. Talvez você pense: é verdade, pastor, esse povo crente gosta de julgar mesmo. Ou raça para julgar os outros é o tal do crente. Mas minha gente, aí fora o mundo faz a mesma coisa. E faz pior. E se não se arrepender, não se converter, não confessar Jesus, vai ser julgado por Deus no dia do juízo final também. O Senhor Jesus nos chama para nos arrependermos se nós temos feito esse tipo de julgamento. Será que temos agido dessa forma? Mas Jesus também nos ensina aqui, em segundo lugar, que o discípulo de Cristo precisa rejeitar um julgamento hipócrita. Vocês já ouviram essa expressão, não cospe para cima que cai na testa? Geralmente essa expressão, ela diz respeito a quando a gente fala algo tanto de uma pessoa e a gente vai e comete a mesma coisa. Mas Jesus está falando aqui algo ainda mais grave do que isso. A gente está fazendo algo pior do que essa pessoa e está falando dela. O nosso pecado, o nosso erro, a nossa culpa é maior do que a dele e nós ainda estamos falando. Olhamos para o outro e não para nós mesmos. E esse vai ser um pecado que Jesus bate constantemente aqui no Sermão do Monte, a hipocrisia. O viver de aparência. Falar uma coisa e fazer outra.
colocar uma máscara, mas por dentro você é uma pessoa completamente diferente. Você vive encenando. Mas nós somos alertados tantas vezes por Jesus aqui, que Deus vê, Deus conhece, e Deus sabe que o que você está fazendo é hipocrisia, é pecado, arrependa-se. E Jesus usa aqui uma cena curiosa, interessante. Ele fala de alguém que tem um argueiro no olho, que seria uma espécie de cisco no olho. E não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, acredito que todo mundo, quando o cisco cai, aquele negócio incomoda, você tenta ver, e você, Carol, esses dias estava com um, não sei nem se era, o que era, na verdade. Ela falou, nossa, amor, olha aqui, vê se tem alguma coisa no meu olho, está me incomodando. Aí ela coçando o olho, e eu não estou conseguindo ver nada aí, amor. Quantas vezes cai um cisco no olho, a gente fica incomodado, e aquele negócio coça, incomoda, irrita. E o texto diz, essa pessoa está com cisco, está com argueiro no olho. Só que existe uma outra pessoa aqui que está com uma trave no olho. E trave aqui pode ser traduzido também por coluna. Um objeto muito maior do que um cisco no seu olho. Um pilar que sustenta uma casa. E Jesus condena essa pessoa que tem essa trave, esse pilar, que se esforça para conseguir ver aquele cisquinho no olho, consegue ver. Ele investiga tanto, ele procura tanto, que ele consegue ver o cisco que está no olho, mas aquilo que está na frente dele, a trave, ele ignora. Ele finge que não existe. Ele passa por cima, ele quer ver o do outro. E é interessante que Jesus usa uma linguagem aqui como parecendo que essa pessoa quer ajudar o outro. Não, peraí, eu vou ajudar essa pessoa a tirar o cisco que está no olho, está incomodando, vou ajudar a tirar. Mas Jesus mostra que, na verdade, essa pessoa que parece ser bem intencionada, justa, santa, na verdade, é só aparência. E Jesus vai dizer, hipócrita. Hipócrita. Você não se preocupa com justiça, coisa nenhuma. Você não está preocupado com a vida espiritual do seu irmão, coisa nenhuma. Você não quer que o seu irmão cresça na fé, que ele abandone o seu pecado. Na verdade, você está querendo mostrar que é melhor do que ele. Você está querendo crescer em cima do seu irmão. Você ignora as colunas que estão diante do seu olho, mas tropeça em ciscos. Você não é justo. Você não busca a santidade. Você é um hipócrita. E, queridos, isso se aplica quando nós julgamos as pessoas por coisas que nós mesmos fazemos. Você faz a mesma coisa, mas não reconhece, aponta para o erro do outro. Isso se aplica também quando nós julgamos o outro por aquilo que nós queríamos fazer, mas a gente não tem coragem de fazer. Mas se aplica também quando nós condenamos o pecado das pessoas, mas esquecemos que o que está dentro da gente, muitas vezes, é pior, é maior do que o que está sendo cometido pela outra pessoa. Quando o assunto é julgamento, quando o assunto é juízo, nós precisamos aprender a ser pacientes e não médicos. Nós precisamos aprender a sentar, ouvir e ser tratado pelo Senhor. Eu sei que é muito mais fácil a gente falar do pecado alheio, a gente comentar o erro dos outros. É muito mais fácil. Afinal de contas, os nossos pecados vão mexer com a gente. Em feridas, em ídolos, vai doer muitas vezes. Vamos ter que sair da zona de conforto muitas vezes. Mas o que Jesus nos chama aqui é para a gente olhar para nós mesmos primeiros, antes de olhar para os nossos irmãos. E é interessante como esse comportamento aqui que Jesus condena, ele está atrelado a uma espécie de autojustificação. Sabe, você olha para o erro da pessoa e fala, olha, ele faz isso, eu não faço isso. Poxa, olha o que ele está fazendo. Se ele faz isso, o que eu estou fazendo
tá ok, pô, ele que precisa se arrepender, olha o que ele está fazendo, olha o casamento dele, olha a família dele, olha como ele age, como ele trata a esposa, como ele trata os filhos, olha, ele não se compromete aqui dentro da igreja, e você vai julgando, você vai apontando para meio que aliviar o seu pecado, aliviar a sua barra. Eu comparo o que a outra pessoa faz e deixo os meus pecados lá quietinhos, sem tratar. E assim a gente parece que se sente melhor. Quando a gente vai olhando, apontando o erro, apontando o pecado, olha, eu estou tranquilo. O outro é muito mais pecador do que eu. Mas, meus irmãos, esse não é o caminho. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E somos justificados quando nós reconhecemos quem somos, os nossos pecados, as nossas faltas, e entendemos que, por maiores que elas sejam, elas foram carregadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando cremos nisso pela fé, nós somos declarados justos. Não precisamos apontar pecado, olhar para a vida do outro e falar, olha como ele é pior do que eu. Gente, não é assim. Não é esse o caminho, o único caminho para a gente abandonar esse julgamento hipócrita, esse julgamento falso, é olhando para Jesus. É sendo justificados. É recebendo a justiça que Jesus conquistou na cruz por nós. É tendo a nossa dívida quitada por Ele. Essa é a única forma. Mas Jesus nos ensina ainda aqui, que o discípulo de Cristo, ele precisa exercer um julgamento, um juízo misericordioso. Quando a gente lê esse texto, quando a gente vê, não devemos julgar, temos que tomar cuidado para não emitir um juízo hipócrita, a gente fica receoso de emitir julgamento, a gente fica receoso de emitir juízo, e de fato, nós precisamos pensar bem antes de falar, pensar bem antes de emitir juízo. Mas o texto nos mostra também que se omitir disso não é uma opção. No verso 5 aqui, Jesus vai tratar de um aspecto positivo do juízo. Um juízo necessário, mas que é acompanhado aqui de humildade, de misericórdia, de amor. O texto diz, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Perceba que nós precisamos sim ajudar os nossos irmãos a tirarem o cisco dos olhos, mesmo sendo uma coisa pequena, está onde não deveria estar. É pecado, precisa ser tratado. Nós precisamos eliminar a impureza, o pecado dos nossos corações, e podemos e devemos ajudar os nossos irmãos nesse processo. Mas Cristo nos mostra aqui que existe um procedimento para se fazer isso, um processo. E ele diz, primeiro arranca a trave do seu olho. E a ideia que Jesus está ensinando aqui é, antes de você comentar, falar, querer tratar do pecado de alguém, primeiro vai tratar do seu pecado. Primeiro vai tratar do seu coração. Veja, isso não quer dizer que se você tem pecado, você não tem que ajudar o pecado do outro. Não é isso, porque muita gente também se esconde nisso. Poxa, eu não vou ajudar fulano, eu nessa área eu sou falho, eu tenho lutado nessa área, como é que eu vou ajudar fulano? Não. Afinal de contas, se fosse desse jeito, não haveria conselheiro bíblico, não haveria pastor aconselhando, nós somos pecadores, nós temos falhas. O fato de pecarmos não quer dizer que nós não vamos ajudar quem está em pecado, a ideia não é essa. Mas a ideia, quando Jesus fala aqui, é, se arrependa, olhe para os seus erros, olhe para os seus pecados. E quando a gente se reconhece como pecador, quando nós nos reconhecemos como alguém que necessita da graça, da misericórdia, do amor de Jesus, gente, nós que fomos alvos desse amor, nós precisamos estender esse amor para as pessoas. E se eu me cheguei diante de Deus e confessei o meu pecado, me humilhei diante dEle, me quebrantei diante dEle, nós podemos estender isso para as pessoas. É por isso que Jesus diz, primeiro, olha o que está no seu coração. Conserta isso que está no seu coração. E quando você se quebranta diante de Deus, você se humilha diante de Deus,
Você é alvo dessa graça, é alvo dessa misericórdia e pode agir dessa forma, ser instrumento de Deus na vida do seu irmão, para que ele também tenha o seu pecado tratado. Mais uma vez citando Lloyd Jones, e ele que era médico, ele tem um comentário belíssimo a respeito do Sermão do Monte, e ele comenta falando que o olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. De fato, quando você vai tirar o cisto lá do olho, o cisco, você tem que tomar muito cuidado, você não consegue, às vezes o olho fecha no automático, é mecanismo de defesa. E veja a comparação que Jesus está fazendo aqui. Porque os nossos irmãos, a alma também é frágil. Você não pode chegar no seu irmão de qualquer maneira. Você precisa chegar com amor. Se você deseja curar de fato o seu irmão, se você deseja de fato que ele se arrependa, que de fato ele cresça em santidade, e isso deve ser feito com humildade, com amor, com graça. É uma operação que deve ser feita debaixo da graça de Deus, mas é uma operação que precisa ser feita. Então Jesus fala aqui primeiro de nós precisamos sim ter esse cuidado quando falamos. Mas existe também o outro lado da moeda aqui. Porque se por um lado eu tenho que ser cuidadoso, amoroso, humilde ao falar, quando eu recebo essa exortação com amor, com humildade, eu também preciso receber com amor, com humildade. Meus irmãos, quando nós somos confrontados pelos nossos líderes espirituais, lá na sua casa, você pelos seus pais, aqui na igreja pelos seus líderes, quando eles fazem isso com amor, quando eles fazem isso com humildade, quando eles fazem isso de fato visando o seu bem, receba isso com amor e humildade, pensando que isso é para o seu bem. A santidade, viver em santidade, é um processo coletivo, não existe vida santa individualmente. Nós crescemos juntos, somos aperfeiçoados no amor juntos. Eu preciso do meu irmão para me tornar cada vez mais santo. E muitas vezes esse processo vai envolver confrontação, vai envolver julgamento a respeito da nossa vida espiritual, das nossas atitudes espirituais. A igreja precisa ser esse ambiente, esse espaço, onde as pessoas são acolhidas sim, mas também onde elas são confrontadas pelos seus pecados. A igreja precisa e deve ser um lugar onde nós estendemos as mãos para as pessoas. Mas a igreja também deve ser um lugar onde as feridas devem ser tocadas para serem saradas. É como Paulo escreveu aos Efésios, nós precisamos falar a verdade em amor, emitindo juízos, cuidando dos nossos irmãos com amor, com paciência. Eu não posso ser nem um carrasco, mas também não posso ser um falso, que vejo uma coisa errada e faço de conta que não está acontecendo. Eu devo ser um irmão que cuida dos outros, um irmão que procura se humilhar primeiro, se quebrantar primeiro, para depois ajudar o próximo. Mas Jesus nos ensina aqui, em último lugar, a respeito dos julgamentos, que o seu discípulo ele precisa desenvolver um juízo com discernimento. Existem certos julgamentos que nós precisamos, que nós devemos fazer, e um deles está aqui, dito por Jesus, que é reconhecer quem é sincero, mas está enganado, mas está no erro. Mas reconhecer também aquele que é um zombador, aquele que é um escarnecedor. Note as figuras que Jesus está usando aqui. Ele fala de coisas santas e pérolas. Seguindo o linguajar de Mateus, quando a gente olha, por exemplo, lá no capítulo 13, quando ele vai usar ilustrações a respeito do reino, parábolas do reino, muito possivelmente aqui, o que é santo e o que é pérola é a pregação do Evangelho. Esse é o maior tesouro que a igreja tem, é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, a palavra de Deus.
E Jesus está dizendo que ela não deve ser dada aqui a dois tipos de pessoas: aos cães e aos porcos. E o cão aqui não é o cachorrinho do Farley, os cachorrinhos da Stephanie, aqueles cães domésticos, não. É aquele cão selvagem, que vive na rua, aqueles cães bravos mesmo. E porco aqui é aquele animal que era considerado impuro para os judeus. Os judeus não podiam tocar em porcos, era considerado um animal impuro. E o texto aqui diz que o porco, quando se oferece a pérola, ela se mistura com a comida e o porco ignora. Ele não come. Já o cão selvagem, quando você oferece as coisas santas, ele vai em cima de você, ferozmente, querendo te morder. Estão percebendo aqui o que Jesus está mostrando nesse texto? Existem circunstâncias e pessoas que, se você pregar o Evangelho, se você confrontar, se você compartilhar a palavra, não apenas vai ser perda de tempo, como o resultado vai ser completamente inverso ao que você esperava. Não sei quantos aqui já passaram por isso. De compartilhar um versículo, compartilhar uma palavra, pedir para orar por alguém, e essa pessoa virar para você, ou rir da sua cara, ou querer dar em você, porque acha uma afronta. Não deis o que é santo aos cães, nem lancem pérola aos porcos. Provérbios, capítulo 9, versos 7 e 8 diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Veja, você quis ajudar essa pessoa, mas foi pior. Quis ajudar, mas até mesmo seu nome é insultado. Não perca tempo. Jesus nos ensina aqui que nós precisamos ser sábios, ter discernimento para fazer esse tipo de juízo. Isso aqui, meus irmãos, não deve ser usado como desculpa para você não pregar o Evangelho. Você deve pregar o Evangelho para quem não conhece o Senhor. Fomos chamados para isso, para testemunhar, para pregar a toda criatura. Mas nós precisamos ter o discernimento e reconhecer que existem momentos em que pregar para alguém, lançar essa pérola, falar dessas coisas santas, a pessoa vai estar tão endurecida que, se você falar, vai ser pior. Essa pessoa vai se afogar ainda mais nos seus pecados. Ela vai rejeitar ainda mais, vai desprezar ainda mais, vai zombar ainda mais de Jesus. E esse é o ponto. Não deixe que o nome de Jesus seja zombado. Tome cuidado com quem você está compartilhando o Evangelho. Se você perceber que ali há resistência, que a pessoa vai começar a escarnecer, não faça isso. É precioso demais. Como disse Spurgeon, a gente não pode julgar, mas a gente não deve agir sem julgamento. Tome cuidado. Nós não podemos, não devemos ignorar que existem pessoas com más intenções. Lembro, recente, aí, um grupo famoso, certamente vocês conhecem, que fez alguns especiais escarnecendo de Jesus. E eu lembro de uma reportagem falando de gente que tinha ido na porta lá para pregar, para falar. Minha gente, não perca tempo com isso não. Vai ser ainda mais motivo para zombar. Quando a gente quer tratar de questão teológica, discutir teologia com quem ainda não é convertido, gente, não perca tempo. A pessoa precisa de Jesus. Ela precisa se converter primeiro. Como ela vai entender, compreender coisas mais densas? Você quer discutir soteriologia, você quer discutir a origem do mal com pessoas que não são convertidas, você vai estar jogando pérola aos porcos, coisas santas aos cães. Precisamos ser prudentes. O texto está falando aqui, em primeiro lugar, sobre o falar, mas até no ouvir nós também devemos fazer esse tipo de julgamento. Quantas vezes nós estamos aqui ouvindo, aprendendo da palavra de Deus, chega na segunda-feira, a gente abre o WhatsApp,
abre o Instagram e dá ouvido para gente que está falando coisa completamente diferente do que foi pregado aqui. Coisa que está completamente longe da palavra de Deus. E a gente dá crédito a isso. A gente passa isso para frente, a gente toma isso como verdade. Como a gente empresta os nossos ouvidos para coisas que não são pérola, para coisas que não são santas. Nós devemos exercer esse tipo de juízo. Ouvir aquilo que é santo, aquilo que é pérola. Emprestar os nossos ouvidos a isso. Mas há algo que me chamou muita atenção, preparando esse sermão, que J.C. Ryle, um bispo anglicano inglês, ele escreveu, e que é muito profundo. Existe uma aplicação também profunda para nós aqui, e que na verdade deve ser encarado como um autoexame para cada um de nós. Ele diz: será que eu não estou desencorajando os meus irmãos na fé, quando eles tentam me dar bons conselhos, mas eles são recebidos com indiferença, com irritabilidade? Será que eu tenho afastado as pessoas de me ajudar por conta do meu orgulho, por conta da minha impaciência? Será que eu tenho agido com rispidez com aqueles que vêm me exortar quando eu estou errado? Quantas vezes podemos estar agindo como cães e porcos? Nós estamos hoje, no domingo, encerrando esse período da Páscoa, e essa é uma data maravilhosa, um período em que nós celebramos aquele que sofreu um julgamento temerário, aquele que sofreu um juízo injusto, um julgamento hipócrita, o único homem que não teve um crime, um pecado, foi alvo do juízo falho dos homens. E Jesus passou por tudo isso para que hoje, você e eu, pudéssemos receber pela fé a perfeita justiça de Deus. E assim, nós tivéssemos poder para viver uma vida santa, agradável, inclusive no que diz respeito aos julgamentos. Isso é possível quando temos Jesus. Somente quando nos rendemos a Jesus, somente quando nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador, que nós somos carentes, carecemos da graça, da misericórdia, do amor divino, nós somos capazes de ajudar os nossos irmãos, apesar dos seus erros, apesar dos pecados cometidos. E o convite de Jesus para mim e para você hoje é: renda-se a Jesus Cristo. Renda-se a Jesus. Você que foi alvo da graça de Deus, que já experimentou isso, haja com graça e misericórdia com o seu próximo. Nós aprendemos com Jesus a exercer um juízo cheio de amor e cheio de misericórdia. Mas aprendemos com Jesus também a exercer um juízo firme. Firme com aqueles que zombam, que escarnecem, que são incrédulos diante do Evangelho. Em certa ocasião, Jesus deixou de fazer milagres, de operar maravilhas entre o seu povo em Nazaré, porque ele afirmou que esse povo era incrédulo demais, duvidava demais. Precisamos ser firmes também, não seja ingênuo, peça discernimento ao Senhor. Como compartilhar, quando parar. Mas que isso sirva também de um alerta especial para você que está aqui hoje. Você tem recebido o Evangelho, a palavra de Deus, como algo precioso? Esse momento aqui do culto, isso é importante de fato para você? Você almeja isso durante a semana? Você almeja durante a semana ler a sua Bíblia, meditar na palavra, conhecer mais do Senhor? Ou isso é algo trivial para você? Como você tem recebido o Evangelho? Como você tem recebido a palavra?
quando ouvimos a palavra, quando você ouve a palavra, como você ouve o Evangelho, quando você é confrontado, qual tem sido a sua reação? Será que você tem sido feroz? Eu não sou pecador, não. Eu não preciso mudar, eu já estou muito bem assim. O que você está falando do meu pecado? Quem é você para estar falando de mim? Você não me conhece. Ou será que você tem ignorado? Tem feito pouco caso? Quero dizer para você que somente aquele que sofreu injustamente, que foi julgado injustamente, pode fazer você ouvir, receber o Evangelho como um filho e agir como filho. Que Ele nessa noite possa alcançar o seu coração, transformar o seu coração, tratar o seu coração. Que durante esses dias, essa palavra possa ser relembrada por você através do Espírito Santo de Deus. Que Ele possa trabalhar na sua vida. Que essa igreja, que esses irmãos que vocês estão vendo aqui nessa noite, olhe para eles, cada um deles, que eles possam ser instrumentos de Deus na sua vida. Olhe para você mesmo, que você possa ser um instrumento de Deus na vida dos seus irmãos. Ministrando cura, salvação, reconciliação, através de Cristo Jesus. Que Ele nos use para o louvor da sua glória, que nós possamos lidar com os julgamentos, de forma que agrade o nosso Deus. Afinal de contas, em tudo, Ele nos chama para viver para Ele, por causa dEle, para o louvor dEle, hoje e sempre.